informação na palma da sua mão. Coliseu da Guardiã. Confira a ordem das entrevistas com os candidatos a prefeito do litoral norte de São Paulo. De 30 de setembro a 10 de novembro, você confere os candidatos às prefeituras no Coliseu da Guardiã. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Você sabia que o Ciretran não é mais o responsável pelo emplacamento dos veículos? Então, você já sabe onde emplacar o seu carro? Império Placas e Emplacamento Automotivo. Faça já um orçamento. 011-4309-4642. Império Placas, Emplacamento Automotivo. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia apresenta Tempo e Temperatura. CGE, Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Oferecimento. E Veloz, a sua conexão. Ouvintes da Rádio Guardiã da Notícia. Aqui, Edgar Brandão, secretário executivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, direto do nosso CGE-ABC, com a previsão do tempo para o dia 13 de outubro de 2020. Data em que comemoramos desde 2015 por conta da Lei 13.084, sancionada pela então presidente Dilma Rousseff. O Dia do Fisioterapeuta, importante profissão criada em 1969, que tanto ajudam os brasileiros a se recuperarem, em especial após acidente e nesta fase da pandemia para os pacientes em recuperação após muito tempo de internações. Nesta terça-feira teremos um dia claro pela manhã, com aumento da nebulosidade à tarde e com temperatura variando entre mínima de 15 e máxima de 26 graus. Os ventos estarão com intensidade fraca a moderada. Não há previsão de chuva. Amanhã, quarta-feira, teremos também um dia com nebulosidade, o sol aparecendo entre nuvens, porém sem previsão de chuvas em toda a região do Grande ABC. As temperaturas irão variar com mínima de 16 e máxima de 27 graus. Cuidados! A região do Grande ABC foi reclassificada na fase verde do Plano São Paulo, do governo do estado. Isso permitiu uma maior flexibilização de atividades comerciais, profissionais e de lazer, porém trouxe ainda uma maior responsabilidade a todos nós. Evite sempre locais de grande aglomeração de pessoas, como praias, parques e shoppings. Lembre-se que a higienização é responsabilidade de cada indivíduo. Você se protegendo estará protegendo outras pessoas, em especial seus familiares mais idosos. Use máscara. Mantenha o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. Sempre lave bem as mãos e use com... A Casa Coffee, uma loja de cafés especiais com torrefação própria. Aprecie o melhor café em São Caetano do Sul. Compre pelo WhatsApp 11 97286 8261. A Casa Coffee, cafés especiais. Música e informação na palma da sua mão. E Veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E Veloz para a sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E Veloz. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. A Guardiã. Música. A Guardiã. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. A Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. Olá, ótima tarde para você que está ouvindo a Guardiã da Notícia. Começa agora a Guardiã da Justiça. Dr. Ricardo Yamazaki batendo papo com o Dr. César Eduardo Lavoura Romão. E agora eu chamo ele, Dr. Ricardo Yamazaki. Doutor, bom dia, boa tarde. Boa tarde, Manudinho. Boa tarde a todos os nossos espectadores, nossos ouvintes da Guardiã da Notícia. Hoje, ao vivo aqui, meio-dia, na Guardiã da Justiça, a gente recebe com muito orgulho, com muita honra, meu querido amigo Dr. César Lavoura. Ele é advogado, professor universitário, instrutor do movimento inclusivo, né? Movimento inclusivo, da qual eu, com muita honra, faço parte também. Mestre em Direito Penal e Relações Sociais pela PUC de São Paulo. Atualmente é sócio da Aversa Araújo Sociedade de Advogados, onde desenvolve o projeto de Inclusion Compliance e professor de Direito Penal e Direito Processual Penal na FMU. É membro da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB São Paulo e líder do grupo de pesquisas em Law,
instrumentos jurídicos para a inclusão da pessoa com deficiência vinculados ao mestrado em Direito da Sociedade da Informação da FMU. Possui pós-graduação em Direito Penal pela FMU, é orientador de monografias, foi professor do curso de pós-graduação do Instituto Paulista de Educação Continuada, o IPEC, e na Academia Jurídica, curso preparatório para a OAB. Tem experiência acadêmica e forense, atuando como advogado na área criminal. Hoje a gente recebe aqui no nosso programa a guardiã da justiça, o Dr. César Eduardo Lavoura Romão. Meu querido amigo, você me ouve? Ouço sim. Uma grande alegria estar aqui com você, Ricardo, e com todos os nossos ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade. Hoje a gente fala sobre compliance, diversidade e inclusão. E nada melhor do que conversar com essa pessoa que é exímio conhecedor dessa área, que é uma área nova, né? A gente pode dizer que os assuntos não são novos, são complexos, mas é uma política nova que as pessoas têm adotado aí nas práticas, em especial as empresas. É isso, César? Sim, eu vou, para falar sobre o assunto, lembrar de quando nos conhecemos, né, Ricardo? Nós nos conhecemos na OAB, num evento sobre tribunal do júri. Então, no direito penal, os direitos humanos que nos uniram, a nossa dedicação por esse segmento do direito, que hoje, não só por conta da pandemia, mas por conta do crescimento da sociedade da informação, em que as pessoas estão mais empoderadas, em que nós conseguimos fiscalizar mais as empresas e as atitudes, as ações em todos os ambientes, porque estamos todos nós online, isso ganha maior repercussão. E, de um lado, o combate à corrupção passa a fazer parte da nossa vida, porque buscamos mais ética, mais transparência, e de outro lado, mais diversidade, mais inclusão, porque nós queremos uma sociedade igualitária, equitativa, e isso vem pautando, não é de hoje, mas com esses movimentos recentes, isso ganha força. E aí, quando se pensa nesses temas dentro das empresas, é que nós vamos trabalhar com o Inclusion Compliance, juntando as áreas de integridade, de diversidade, para a melhor garantia dos direitos humanos dentro das organizações. César, a gente está aqui no nosso programa, que é a Guardiã da Justiça. Eu brinco aqui que é o beabá do direito, o dia a dia da justiça, ou o dia a dia do direito e o beabá da justiça, né? Os nossos ouvintes são das mais diversas áreas, são pessoas das mais diversas condições, né? E a gente precisa falar um pouquinho menos juridiquês para tentar traduzir para as pessoas aplicarem no seu dia a dia. Se a gente pudesse traduzir essa palavra compliance, né? O que ela significa no dia a dia das pessoas, no dia a dia das empresas? Ela veio realmente a partir do que houve com a Lava Jato, ou ela já vinha numa crescente e tomou mais corpo por conta da questão da Lava Jato? Explica um pouquinho para as pessoas, elas poderem ambientar esse termo compliance no dia a dia e na vida cotidiana delas. Certo. Compliance, numa tradução livre, a gente pode dizer conformidade, agir em respeito às leis e às normas internas. Mas eu gosto de trabalhar com a ideia de que compliance é respeito. Então nós vamos pensar em respeito às normas, nós vamos pensar em respeito às pessoas e nós vamos pensar em respeito aos propósitos da organização. Por que é que a empresa existe? E nesse contexto, nós temos 3 dimensões. Isso não é novo, já vinha caminhando, já desde a década de 90, com diversos escândalos internacionais, mas no Brasil ganhou mais força, sim, a partir dos escândalos de corrupção
do Mensalão, depois da Lava Jato, e aí nós falamos de integridade, de anticorrupção. A corrupção como crime já existia lá no Código Penal de 40, mas como uma sanção, como um ato lesivo ao Estado que traz repercussões administrativas e civis, não só para as pessoas físicas envolvidas, mas para as empresas envolvidas, isso gerou uma mudança na legislação e uma necessidade de que as empresas se adaptem, tomem os cuidados com os mecanismos para prevenir os atos de corrupção. Paralelamente a isso, quando a gente pensa em corrupção, pensando em fraude, em pagamentos a funcionários públicos, paralelamente a isso, nós temos o crescimento da ideia de diversidade e inclusão. Os grupos historicamente excluídos vão ganhando força, vão ganhando visibilidade e pautando essas questões dentro das organizações. Especialmente a geração Z, ela vem com uma visão muito diferenciada do que é diversidade e trazendo esses temas e naturalizando determinadas situações. Por exemplo, não faz mais sentido nos dias de hoje tratar diferente a mulher de um homem dentro de um ambiente organizacional. Por que a mulher tem que receber menos que o homem? E pesquisas demonstram que há esse gap. Por que as empresas estão tomadas por homens brancos na sua liderança, com as mesmas faculdades, com o mesmo currículo, sendo que o Brasil ele é composto por uma sociedade diversa, de maioria negra, e nós não temos essa atividade dentro das organizações. O que foi que aconteceu historicamente que nos levou a entender que corrupção faz parte do dia a dia, então é o jeitinho brasileiro no sentido pejorativo, sempre acontece, sempre aconteceu e é isso mesmo, e o jeitão segregador, machista, preconceituoso, é assim mesmo, e os homens têm que ganhar mais que as mulheres, determinadas funções servem para determinadas características. Quando nós pensamos na inclusão da pessoa com deficiência, a lei de cotas está aí para fazer 30 anos, fez esse ano 29, ano que vem 30 anos como uma ação afirmativa, que tem poucos exemplos de inclusão em alta liderança. Muitas pessoas com deficiência, embora tenham capacitação, embora tenham estudo, são colocadas em cargos, em funções de menor escalão. Então, o que acontece para o dia a dia das pessoas? Por que nós falamos de compliance, diversidade e inclusão? Para acabar com o jeitinho e com o jeitão, para a transformação da cultura. Isso vem por educação, isso vem por adoção de medidas afirmativas, as chamadas discriminações positivas, isso vem por diálogo, por escuta, por convivência, para que a gente entenda quais são esses mecanismos que levaram a sociedade a agir assim, naturalizando corrupção, naturalizando e discriminação. Agora, para a gente quebrar tudo isso, né, a gente está falando de adoção de algumas medidas que, basicamente, a princípio seriam pelas pessoas jurídicas, pelas empresas, que fariam adotariam. Você falou que o compliance você entende como adequações, né? Essas adequações eles fariam dentro de uma empresa que tem X funcionários. Esses X funcionários, eles não saíram de Marte, eles vêm da sociedade, que já é uma sociedade com todos esses históricos
de discriminações, de segregações. Como que eu consigo transformar, seja dentro de uma empresa, ou seja dentro de uma sociedade, consigo adotar esses regramentos, que você disse que também a gente pode comparar como respeito, né? O respeito é a regra de ouro, que se todo mundo tivesse o respeito mútuo, a gente não precisaria nem de leis. Mas quando esses respeitos, ou o respeito, ele é violado, e quando a gente faz esse compliance, essa adequação, num número reduzido dentro da minha empresa, daquilo que eu tenho de controle, como que eu consigo alterar, não só na teoria, porque pode ser que a gente tenha uma série de regramentos internos, apostilas, palestras, pessoas tentando mudar ali o regramento interno, mas como que eu consigo alterar isso na consciência dessas pessoas que histórica e culturalmente preservam uma ideia de machismo, de homofobia e de preconceito racial? Como que eu consigo mudar isso? Trabalhando com cultura, né? O compliance dentro das organizações, ele tem se demonstrado efetivo porque ele trabalha com pilares, com instrumentos de transformação da cultura organizacional. E é a partir daí que nós vamos trabalhando para mudar essas referências. Isso se aplica para pequenas, médias e grandes empresas. Nós temos visto aí as grandes empresas se posicionando por pressões de multinacionais, porque isso lá fora já acontece há mais tempo, e as empresas acabam mandando para as suas filiais aqui no Brasil determinados códigos de conduta, determinadas linhas de atuação, e nós temos que adaptar isso à realidade brasileira. A realidade brasileira, ela ainda está carente dessa cultura de inclusão. Nós falamos que somos muito diversos, que somos solidários, que os brasileiros, eles são um povo pacífico, do bem e não tem preconceito. Todos nós temos preconceito. Todos nós, de alguma forma, agimos inconscientemente. Eu não estou falando aqui da discriminação intencional, daquela agressão direta. Estou falando de situações indiretas. Estou falando de situações inconscientes que, na construção do nosso dia a dia, elas acabam gerando efeitos discriminatórios. Como é que a gente quebra isso? Você traz um exemplo de uma pequena organização que no dia a dia vai lidar com essas questões. Nós temos que ampliar o olhar. Primeiro, no nosso ambiente interno, existe diversidade? Nós temos um número de mulheres, nós temos um número de pessoas negras, com deficiência, LGBTQI+. Mas meu grupo é muito pequeno e a gente foi formando de acordo com as afinidades, com a competência, eu não tenho como contratar mais pessoas, ok. E os seus fornecedores? Quando nós pensamos em compliance, nós pensamos num mecanismo do compliance que chama due diligence. A due diligence é uma avaliação, vamos dizer assim, dos fornecedores, dos parceiros, a devida diligência, a observação e a consulta do histórico dessas pessoas, para quê? Especialmente para que não sejam terceiros envolvidos em corrupção. Porque é muito tradicional e usual a ideia de se colocar um terceiro, seja um escritório de advocacia, uma contabilidade ou um prestador de serviço, para intermediar uma corrupção com o governo. Então, não é a empresa, não, eu não estou sabendo de nada, eu não fiz nada, foi o meu terceiro, foi o meu contratado, o meu terceirizado que realizou isso. A legislação atual, ela pune aquele que agiu, mas também o beneficiado, o interessado naquela ação. E como isso se aplica à diversidade?
nós podemos procurar parceiros, fornecedores, dentro de determinados segmentos. Ora, nós atuamos, por exemplo, num escritório de advocacia, num determinado segmento. Será que não existe prestador de serviço que possa me beneficiar? Então, se eu vou falar com um grupo de pessoas com deficiência, que é o grupo que eu mais atuo, não tem pessoas boas que sabem fazer arte, design, que podem contribuir com a minha comunicação visual? Não tem pessoas que conseguem fazer pesquisas ou ações em determinados segmentos que eu não atue e a gente estabelece uma parceria com essas pessoas? Por exemplo, os advogados deficientes visuais, eles têm uma percepção diferenciada das coisas. Por quê? Porque eles leem com os ouvidos. E a captação pelos ouvidos é diferente. Aquilo que numa leitura rápida, aquilo que numa leitura dinâmica às vezes passa, para quem está ouvindo não passa. A percepção é diferente. Então nós vamos no dia a dia encontrando pessoas com características, com habilidades, com histórias diferentes e agregando, seja diretamente como colaboradores, advogados, ou como parceiros, prestadores de serviço. Vou fazer uma festa, vou fazer um coffee break. Ora, tem empresas que são de pessoas dentro desses grupos. Vamos procurar incentivar essas pessoas. E os nossos clientes? Como eles enxergam isso? Que pessoas que nós atendemos e que atuam também em seus determinados grupos. Vamos criar situações, não só agindo de maneira reativa. A diferença do compliance, da advocacia em compliance, ela é mais preventiva, ela é mais proativa do que uma advocacia tradicional, que é reativa. Nós não vamos esperar o problema acontecer. Nós temos que trabalhar para evitar que eles aconteçam. Mapear os riscos, saber onde no ambiente regulatório a empresa não está atendendo e avaliar oportunidades, projetos em parceria com os nossos clientes que ajudarão e melhorarão os negócios. Vários estudos demonstram que diversidade, que inclusão, eles trazem melhores resultados para as empresas, resultados financeiros, mudança de clima organizacional, maior atração de talentos, retenção de talentos. E hoje, com muita força, nós temos visto a captação de investimentos. Existe no mercado financeiro, nessa área de investimentos, chamados investimentos responsáveis, do segmento ESG. Dentro de sustentabilidade, que vai trabalhar com aspectos ambientais, aspectos sociais e de governança. Isso vem com muita força lá dos Estados Unidos, da Europa, mas no Brasil, em função da pandemia, se tornou um tema muito relevante e que as empresas que precisam de recursos vão conseguir, se tiverem essas políticas, se tiverem essa estrutura, obter recursos muito mais facilmente do que outras que não se atentam para essas questões. Então, no dia a dia, nós temos várias coisas a se fazer. Primeira delas, observar. Olhe no seu ambiente e veja se existe diversidade. Olhe para os seus fornecedores, olhe para os seus clientes e crie uma agenda proativa para movimentar essa integridade,
respeitando as leis, respeitando as pessoas, entendendo que as empresas, elas têm função social, elas não existem só para gerar lucro. O lucro é importante, o pilar econômico é importante, mas ele não é suficiente na sociedade que nós vivemos hoje, em que os consumidores querem algo além, os investidores querem algo além, os colaboradores querem vivenciar dentro da empresa outras experiências e não só a execução da sua atividade fim. Querem ver o impacto social que o negócio vai trazer. E aí isso está relacionado à reputação da empresa. E a ideia do Inclusion Compliance é preservar a reputação da empresa dentro do segmento social, agindo com integridade. Muito bom. Hoje nós recebemos aqui César Eduardo Lavoura Romão, advogado, falando sobre compliance, diversidade e inclusão. César, você disse aqui um pouco do que as empresas passam a adotar, né, no seu dia a dia, nas suas práticas, inclusive para melhorar a sua própria reputação. Isso talvez serviria como marketing. O que eu, de alguma forma, te questiono é no seguinte sentido: será que essas empresas, elas realmente possuem uma consciência sobre o que é o compliance, sobre o que é diversidade e o que é inclusão, ou seria só uma jogada de marketing? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: existe legislação que obrigue as empresas, né? Afinal, infelizmente, no nosso país, algumas questões elas só são práticas no dia a dia a partir de uma legislação que impõe algo, né? E aí eu vou te dizer que o cinto de segurança é uma prova viva disso, né? Se a gente tivesse a consciência de que o trânsito mata, às vezes, muito mais do que uma guerra civil, que o item cinto de segurança é uma necessidade, mas não fosse obrigatório, talvez nem todo mundo usaria. Então, a pergunta que eu faço são essas duas. Primeiro, se as empresas têm realmente a consciência sobre os temas que a gente está tratando aqui, ou é somente para uma jogada de marketing, ou somente para dizer, e a partir disso, se há uma legislação que obrigue essas empresas a se adequarem, tanto na questão do compliance de um trabalho anticorrupção, quanto da questão da diversidade e da inclusão. Muito boas questões. E o exemplo que você traz, ele é excelente para demonstrar a mudança de cultura da sociedade. Quando nós éramos pequenos, crianças, nossos pais não tinham por hábito colocar cinto de segurança. Nós, muitas vezes, andávamos no banco de trás, no porta-malas. Quem é que nunca viajou no porta-malas, fazendo festa, né? Quem é que da nossa idade, né? Falando de 30 anos atrás, na nossa primeira infância. Hoje, isso é um absurdo. Hoje, a colocação do cinto de segurança já não é mais pela imposição da sanção. Ela é uma conduta natural por respeito às vidas que estão no seu veículo, a sua vida e a vida dos seus parentes ou das pessoas que estão com você no veículo e dos outros também que podem ser atingidos. Claro que houve uma necessidade de uma multa pesada para a mudança de cultura. E essa, por vezes, é a função das ações afirmativas, das discriminações positivas, das posturas em prol da equidade, em prol do reequilíbrio da ação por conta de uma percepção de que historicamente nós agimos de maneira errada. E aí você me pergunta, mas as empresas já têm consciência disso?
Já. Por quê? Porque as novas gerações vêm trazendo essas questões para dentro das empresas, tendo em vista que tiveram uma cultura, uma educação de maior integridade, ou seja, não admitindo atos de corrupção. Para os jovens, isso é um absurdo. Para os mais velhos, era o jeito de se fazer. Para os mais novos, não dá para se admitir a corrupção. Então, em empresas familiares em que eu já atendi, isso ficou nítido. Os pais dizendo, olha, foi assim que eu fiz a minha empresa. Não se faz negócio pagando todos os tributos, eu não consigo ter lucro, eu não consigo trabalhar se eu não corromper o fiscal. E os filhos assumindo a direção dizem, não, o mundo já não é mais esse. Nós conseguimos sim fazer as coisas com integridade. Tem que dar certo, existem outras estratégias. E é um choque cultural. E isso vai se movimentando. Estamos avançando. Mas existem aqueles que entram por oportunismo, existem aqueles que fazem a diversidade só de propaganda, querem fazer um comercial, um post falando, olha, eu sou diverso e atendo às características dos grupos minoritários. Sim, muitos entram só pela propaganda. Só que hoje, na sociedade da informação, isso é um risco tremendo para a empresa. Por quê? Porque os seus consumidores, os seus colaboradores estão nas redes sociais. Então, para um colaborador fazer um comentário, fazer uma postagem, demonstrando que aquilo não é verdade, demonstrando que na empresa existe assédio moral, que as atitudes dos gestores violam os direitos humanos, ignoram as características daquela pessoa, fazem piadinhas inadequadas, considerando determinados grupos. Isso existe. Essas microagressões que historicamente foram admitidas, hoje não mais. Hoje é tudo politicamente correto, tem que ser chato. Não, piada boa, piada engraçada é aquela que todos riem, não aquelas que diminuem determinados grupos, não aquelas que menosprezam as pessoas. Então, se a empresa está fazendo uma publicidade, se dizendo diversa, mas no seu dia a dia isso não acontece, da porta para fora, os consumidores estão atentos. Da porta para dentro, os colaboradores estão atentos e querem ver o melhor engajamento, querem ver ações genuínas dentro das empresas. Se não, vão para as redes sociais, vão para o Ministério Público do Trabalho, levar essas notícias de assédio. Então, nós costumamos dizer que as empresas que querem ter maior diversidade, inclusão, tem que fazer a lição de casa primeiro. Tem que olhar para dentro, verificar como pode mudar esse ambiente. Sejam com palestras, com treinamentos, com ações concretas, como nós vimos recentemente, um posicionamento de grandes empresas contratando só determinados segmentos sociais. Para quê? Para gerar um resultado efetivo nessas contratações. E aí vem a segunda pergunta. Existe lei para isso? Bom, o nosso sistema anticorrupção, ele evoluiu bastante. Nós temos leis que trazem multas pesadas para as empresas envolvidas em atos de corrupção. Além da parte criminal para as pessoas físicas envolvidas, as empresas, elas serão multadas e sofrerão sanções se forem envolvidas em atos de corrupção. Em relação à discriminação, também
nós temos leis que punem os atos de discriminação. Sejam leis, tipos penais, sejam crimes ou sanções administrativas. A grande questão, quando se fala em discriminação, é que nós esperamos ver discriminações diretas, discriminações com atos violentos ou com palavras contundentes, ofensivas às pessoas. Isso existe? Existe, mas é de menor proporção. As maiores são aquelas veladas, são aquelas indiretas, são aquelas que acontecem e que nós não tomamos uma real consciência de que a empresa está caminhando de uma maneira segregadora. Por quê? Porque não atrai pessoas diferentes. São pessoas do mesmo grupo que estão convivendo dentro do mesmo ambiente. Historicamente foi assim. Por quê? Porque isso é primitivo, isso é atávico, isso faz parte do nosso instinto. Nós queremos estar próximos de pessoas semelhantes a nós, porque isso trará mais conforto, isso trará maior previsibilidade. Lidar com o diferente, que vai trazer uma visão diferente, um pensamento diferente, vai nos tirar da zona de conforto, vai trazer uma outra forma de pensar e agir e que naturalmente vai me levar a agir de maneira diversa. Agora, quando nós estamos pensando na construção de um produto, de um serviço e no desenvolvimento de uma atividade econômica, compreender essa diversidade, ela é importante para atingir os consumidores, para gerar maior impacto social, para melhorar as vendas e a forma de realizar e de produzir esses produtos e esses serviços. Vários estudos demonstram isso, que maior diversidade traz mais inovação. Pensamentos diferentes geram resultados diferentes. É difícil? É difícil. Mas, pelo lado da inovação, pelo lado do ganho, pelo lado do engajamento, nós temos visto as empresas adotando mais inclusão. Agora, e do lado das sanções? Muitas vezes acontece pelo lado da multa. Já mencionei que a lei de cotas fez 29 anos, mas lei de cotas para a inclusão de pessoas com deficiência, que dentro da diversidade foi o primeiro grupo que conseguiu uma ação afirmativa, uma lei que estabelecesse um percentual e, se o percentual não fosse cumprido, geraria uma sanção. Isso resolveu o problema? Não. É um ponto de partida? É uma forma que nós temos para a mudança de cultura? Sem dúvida. Se não houvesse a lei, se não houvesse a multa, se não houvesse a fiscalização, não teríamos o avanço que nós temos. Mas ainda é muito pequeno. Então, quando nós pensamos em igualdade racial, étnica, existe o Estatuto da Igualdade Racial, que traz indicações de percentuais em concursos públicos, mas também pode ser adotado por empresas da iniciativa privada. Agora, quando se pensa na iniciativa privada, não tem multa. Isso faz com que as empresas deixem para depois essas ações. Muitas empresas sim, mas uma boa parte já compreendeu que, apesar das leis, nós temos que buscar essa diversidade por outros indicadores, por indicadores de resultados econômicos, por inovação, por engajamento, não só para se desviar da sanção.
E aqui vem um ponto interessante, não é, que a gente percebe a mudança de cultura. Ou é pelo amor, ou é pela dor. Isso com todos nós. Nós vamos agir por conta de uma paixão pela causa, pelas pessoas, pelo mundo, pelos animais, ou nós vamos agir pela dor. Ou porque já sofremos com determinadas situações, ou para evitar que soframos multas, tenhamos que pagar indenizações. Seja pelo amor, seja pela dor, nós estamos avançando. Agora, aqueles que perceberam que é melhor, mais lucrativo, mais eficiente ir pelo amor, estão tendo melhores oportunidades, estão tendo melhores resultados. Os que estão pela dor, assumindo riscos, e por isso o papel do compliance, que o compliance ele não é só cumprir as leis, ele envolve também uma gestão de risco, avaliação de risco das empresas no determinado segmento econômico. Então, há um risco, ou risco entendido como uma multa, indenização, ou uma perda de uma oportunidade. Poderia obter melhores resultados se agisse dessa forma a inclusão. Quando estamos de cotas, multas, quando nós pensamos em acessibilidade arquitetônica, comunicacional, nós podemos fechar um estabelecimento, fechar um ponto de venda por falta de acessibilidade arquitetônica, porque as pessoas com deficiência não terão acesso. Então, isso precisa estar dentro da avaliação de risco das empresas. Ah, mas é muito caro, tem que deixar para depois, porque agora eu tenho outras prioridades. Sempre existirão outras prioridades nas organizações. Quando nós pensamos em reputação, em preservação do valor da empresa e na sociedade, o que nós queremos é que esses temas entrem também na pauta e que não fiquem para o amanhã só quando chega uma fiscalização, só quando tem um escândalo por um ato racista, por alguma atitude discriminatória, porque aí a perda é grande, o abalo já foi feito. Então, ao invés de pensar de maneira reativa, pela dor, esperando um processo, esperando uma ação civil pública, esperando uma fiscalização, vamos pelo amor. E pelo amor, não só ao planeta, não só às pessoas, porque muitas vezes eu ouço, não é, mas doutor, eu sou empresário, meu negócio é gerar dinheiro. Então, que seja pelo amor do seu negócio, pelo amor da sua empresa, porque a sua empresa só terá longevidade, a sua empresa só terá sustentabilidade se você encaixar esses itens na sua pauta. Senão, naturalmente, você será excluída do mercado, porque não inovará, porque seus consumidores não verão uma experiência diferenciada nos teus negócios, os teus fornecedores também vão exigir que você tenha determinadas posturas. Isso já acontece quando nós vamos prestar serviço para determinadas empresas, elas apresentam um formulário, um questionário, querem saber do nosso programa de compliance, querem saber da nossa estrutura de preservação e proteção dos dados pessoais. A LGPD está aí como uma nova lei a criar uma postura ética perante a sociedade, e querem também, os fornecedores, querem também saber se você tem algum tipo de diversidade
como que você está lidando com estas questões. Então, nós, advogados, chegaremos a um ponto de que os nossos clientes vão exigir isso de nós. Os maiores vão cobrando dos menores. Se nós já iniciarmos esse processo, vai ser muito mais fácil do que fazer uma diversidade do dia para a noite, como aconteceu num grande escritório de advocacia. Esse é um exemplo clássico da área de compliance, porque uma das profissionais mais consagradas nessa área, diretora de compliance numa multinacional, foi a um escritório de advocacia e questionou, ela como mulher perguntou: quantas sócias vocês têm aqui no escritório? E uma advogada no corredor foi nomeada sócia para que se tenha uma diversidade de gênero. E agora vem para a reunião porque você é sócia e vai atender, porque nós precisamos garantir esse cliente, essa empresa, e a diretora está perguntando se a gente tem sócia. Isso é um oportunismo, mas que abriu os olhos para aquele escritório, e hoje eles têm um projeto de diversidade e inclusão, mas que dá o exemplo de que se tivessem se preparado, se tivessem adotado essas questões, enfrentariam isso com mais naturalidade e teriam obtido resultados melhores nos seus negócios. Então, seja pela lei, pela multa, o mais importante é que elas sirvam de ponto de partida para a transformação da cultura, para que abra o olhar. E a cota, ela é piso. A cota, ela não é teto. Então, quando nós pensamos numa cota, numa ação afirmativa, nós estamos pensando no mínimo razoável. E não como um alvo, não como um teto a ser atingido e não ultrapassado. Cumpri a minha meta, ok. Não. É o mínimo para que se tenha um ambiente favorável a essa nova cultura, a essa nova forma de se fazer os negócios com maior integridade, com maior inclusão. Hoje recebemos aqui o Dr. César Eduardo Lavoura Romão, falando sobre compliance, inclusão e diversidade. Infelizmente, Cezinha, a gente já está chegando no nosso fim aqui. Conversa boa passa rápido. Eu queria que você deixasse as suas considerações daquilo que talvez a gente não tenha abordado, e eu sei que muita coisa ficou de fora, mas se você puder dar alguma dica prática, alguma questão que você acha que é importante que os nossos ouvintes saibam, por favor. Diversidade é fato. Nós somos todos diversos e cada vez mais estamos reunidos pela nossa singularidade. As pessoas querem receber uma atenção especial de acordo com a sua característica pessoal. Diversidade é fato. Inclusão, ela é uma decisão ou uma obrigação. Ela vem por uma obrigação, por conta de leis, como nós tratamos, mas ela pode vir por uma decisão, uma ação que todos nós podemos tomar no nosso dia a dia. Podemos perceber no nosso ambiente como ser antirracista, como ser anticapacitista, porque o capacitismo é o preconceito que recai sobre as pessoas com deficiência, desacreditando nas habilidades, nas potencialidades. Nós podemos afastar determinadas posturas machistas, aqui falando como homem, posturas homofóbicas. Isso faz parte do nosso dia a dia. As nossas ações, elas podem estar pautadas por maior integridade e inclusão. Eu costumo dizer que segregação
e corrupção, a gente precisa do Estado, a gente precisa das empresas, a gente precisa de políticas maiores, mas a gente combate também nas pequenas ações, a gente combate dentro de casa. Então, pensemos, observemos no nosso dia a dia como podemos promover mais inclusão, como podemos combater a corrupção, combater a segregação, para que tenhamos uma sociedade melhor, mais ética, mais íntegra, mais inclusiva, e que os nossos negócios, as nossas empresas tenham sustentabilidade, longevidade, porque o mais rico da natureza humana é a sua diversidade de pensamentos, suas formas diferentes de encontrar soluções para o mesmo problema. Agora, quando estamos em grupos fechados, sem a diversidade, nós vamos ter o mesmo tipo de pensamento. Então, para enfrentar essa sociedade complexa, essa sociedade com mudanças diuturnas, nós temos que reunir maior diversidade e agindo sempre com ética, com integridade, para que tenhamos uma sociedade melhor para nós, para os nossos filhos, corrigindo erros dos nossos antepassados. Ricardo, eu agradeço pela oportunidade que você me deu de lançar essas sementes, agradeço a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo e que assistirão também, porque vai ficar gravado aí. E, meu amigo, só tenho a te agradecer e dizer que foi muito bom te reencontrar, ainda que virtualmente, né? Fazia tempo que a gente ensaiava esse papo, que bom que hoje deu certo. A gratidão é toda nossa, César, foi um prazer. Aliás, o convite para uma próxima conversa já está feito aqui, para que você traga também um complemento dos temas que ficaram de fora e também assuntos novos. Você é mais do que convidado aqui. Eu queria também agradecer a toda a equipe técnica da Guardiã da Notícia, o Mano Jim, a Aline, a Melissa, a nossa chefinha Gabi Tricânico. Desejar a todos uma boa tarde e mandar um alô também para a Orlene e para a Duda aí, sua família, César, que eu também tenho aqui no meu coração, e desejo para eles, em nome deles, uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Até terça que vem. Obrigado, grande abraço. Você ouviu a Guardiã da Justiça. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Coliseu da Guardiã. Confira a ordem das entrevistas com os candidatos a prefeito.